Conversar com você é o seguinte: o que a Bíblia não diz que os pregadores dizem que diz? Muita gente estuda a Bíblia e jura de pé junto que a Bíblia fala alguma coisa que ela nunca disse, ou então uma interpretação equivocada sobre o que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia realmente diz o que muitos pregadores dizem que diz, ou as pessoas estão completamente equivocadas sobre alguma interpretação da Bíblia? Então é isso que eu queria saber de você, e você pode entrar aqui agora, já compartilhar, para juntos participarmos desse podcast, dessa live tão abençoada aqui, tá bom? Então vamos lá compartilhar. Eu peço a você que compartilhe com seus amigos, use aí as suas redes sociais, e nós estamos aqui para juntos transmitirmos essa palavra aqui para a glória do Senhor, ok? Ao vivo com você pelo Facebook. Tentei botar aqui pelo Instagram, mas não vai funcionar, não dá certo pelo Instagram, não estou conseguindo entrar no outro celular aqui. Mas não tem problema não, nós vamos avançando aqui. Deixa eu só botar em outro canal aqui. Olha aqui que tema: o que a Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz. Eu queria falar sobre isso aqui. O que a Bíblia não diz. Você sabe que agora eu estou envolvido numa missão evangelística, né? Só que esse podcast aqui é um podcast justamente para os irmãos que querem conhecer mais a palavra de Deus, aqueles que estão chegando agora na igreja, tá ok? Quem está se aproximando agora do Evangelho, eu queria que você já colocasse aí a sua participação. Deixa eu colocar aqui, eu não estou conseguindo mandar, aí eu vou mandar por aqui, ó. Eu vou mandar o link por aqui, porque fica melhor, tá ok? Então, enquanto eu estou ajeitando aqui, meus amigos, ok? Vai compartilhando com seus amigos. Aqui, ó, já coloquei aqui. Agora, deixa eu compartilhar em mais lugares, né? Só três possibilidades de compartilhar. Compartilhei aqui. 3 possibilidades de compartilhar. Então vamos juntos. Deixa eu ver aqui se está entrando aqui. Beleza. Então vamos juntos nisso. O som tá bom, a imagem tá perfeita, e eu queria conversar com você sobre este assunto. Calor no Rio de Janeiro, uma semana toda aí de um friozinho, né? Um tempo bem fresco no Rio de Janeiro. Não era frio, mas um tempo ameno, né? E agora hoje o calor começou, né? Já estava demorando, né? O que a Bíblia não diz? Vamos conversar sobre esse assunto? O que a Bíblia não diz? E eu queria conversar com você sobre isso. Mas deixa eu compartilhar aqui nos grupos do WhatsApp. Vai ter pessoas aqui que vai querer entrar também, participar. Então aqui, ó, deixa eu botar aqui nesse grupo aqui, tá ok? Deixa eu colocar nesse grupo aqui também sobre deixa eu ver se a gente vai conseguir aqui. Não estou conseguindo colocar aqui.
Mas fica ao vivo aí, ligadinho, hein? Deixa eu botar no grupo aqui da igreja. Acho que vai dar certo aqui, ó. Colar. Ah, aí funcionou. Pessoal lá da igreja, do grupo. Mostrar que nós estamos ao vivo. Tá? Vou mais aqui. No outro grupo. Aí eu queria que você me ajudasse também nisso aí. Fosse colocando nos grupos. Tá? Sobre nossa live que já está ao vivo. E nós vamos falar hoje sobre o que a Bíblia não diz. Muita gente fala, a Bíblia diz, está escrito. Ou então outra coisa que eu não gosto de ouvir, aquela pessoa que fala, a Bíblia vai dizer. Sinceramente, eu não gosto de ouvir isso. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. Tá? Então são coisinhas que nós precisamos parar. Alguns cacuetes, né, gospel, que as pessoas estão aí usando, que eu acho que não seria uma boa ideia a gente ficar copiando essas coisas. Não seria uma boa ideia a gente ficar copiando essas coisas. Eu acho que legal é você ter a sua, como é que eu vou dizer? Ser original. Não é ficar copiando o que os outros estão inventando, não. Você tem que ser original, tá? Original. Então vamos lá. O que a Bíblia não diz? Então vamos começar por aqui. O que a Bíblia não diz? Eu separei aqui 23 frases que não estão na Bíblia. E também versículos que não existem. Vamos lá juntos? Depois eu vou colocar essa live lá no YouTube, né? Partindo daqui, né? Para a pessoa lá do YouTube também participar. Então, o que a Bíblia não diz? 23 frases que não estão na Bíblia. E as pessoas dizem que estão na Bíblia. Tá? Eu vou citar uma aqui. Por exemplo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está nada disso na Bíblia. Isso eu estou dando o primeiro exemplo aqui. Não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Também não tem nada disso na Bíblia. Então existem muitas frases e muitos versículos mal interpretados que as pessoas acabam não tendo o conhecimento e acabam passando de um para o outro. E através dos louvores, existem cânticos que vira doutrina para muita gente. Sabia disso? Muita gente acaba fazendo desses cânticos uma doutrina. E aí acaba não dando certo, não funcionando. Tá? Então eu queria que você viesse comigo aqui para participar. Bom, primeira frase, anote isso aí. Primeira frase que não está na Bíblia. O cair do homem e o levantar é de Deus. O cair do homem e o levantar é de Deus. Esta frase é muito recorrente quando alguém visa justificar alguma falha. Quando ele erra em algum ponto, em alguma área, ele diz, não, mas o cair do homem, o levantar é de Deus. Mas na verdade, não tem isso na Bíblia. Não tem isso. Existe, podemos encontrar isso em algumas canções gospel que existe. Mas na Bíblia não está escrito que cair é do homem e o levantar é de Deus. Apesar de muito citada, a frase o cair é do homem e o levantar é de Deus, ela não se encontra na Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Salmo 145, versículo 4. Vai lá e você vai ver. Salmo 145, versículo 4. Está escrito assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aí a pessoa vai e pega o texto e
ele acaba fazendo desse texto, ou modificando o que a Bíblia fala. Então, para você ler na Bíblia direitinho como é que está escrito, diz que o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Não está escrito o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está escrito isso, ok? Então, outra frase que as pessoas falam que não está na Bíblia: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Já viu essa frase? Que, se você está comigo aqui, vai dizendo aí, o que você já ouviu alguém falar que não está na Bíblia? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Já ouviu isso? Então, esta citação é muito conhecida e está presente até em algumas músicas, alguns louvores. Então essa frase, ela não está integralmente na Bíblia, apesar de ter algum fundamento. Tem fundamento, mas não está escrito dessa forma. Encontramos alguns versículos que podem estar alinhados com esta frase, como Provérbios capítulo 15, versículo 16. Está alinhado com a frase, mas na verdade não é o que a Bíblia fala. Então vamos estar aqui, vamos ver? Olha aqui, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grandeza ou grande riqueza com inquietação. Mas a frase, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, não existe na Bíblia. Pode citar, a gente pode citar? Pode, mas não pode dizer que está na Bíblia. Entendeu? Você pode dizer, olha, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Mas você tem que ter o cuidado de não dizer que isto está na Bíblia, porque não está na Bíblia. Deu para entender aqui? Então a gente tem que ter esse entendimento, para não cair no erro de dizer que uma coisa está na Bíblia sem estar na Bíblia. Então é o cuidado que todo leitor da palavra de Deus tem que ter, ok? Todo leitor da palavra de Deus tem que ter. Vamos ver outra frase. Olha aqui que coisa interessante. Vai comentando aí, você que puder. Você que já está ao vivo conosco aqui. Vai comentando aí. O que você acha dessa aqui, ó? Deus ajuda quem cedo madruga. Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. É uma frase boa, interessante, porque ela mostra que a pessoa que quer prosperar, ela tem que trabalhar, acordar cedo, lutar, mas não está escrito isso na Bíblia. O que a gente pode encontrar na Bíblia é essa aqui. Por exemplo, Provérbios 6, do 6 ao 8. Provérbios 6, o que diz? Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios capítulo 6, do 6 a 8. Mas não está escrito que esse negócio de Deus ajuda quem cedo madruga. Não está escrito isso. Deu para entender? Então a gente tem que ter esse entendimento, esse cuidado, para não cairmos na questão que a Bíblia não diz, o que muita gente diz que a Bíblia diz. Então, isso que a gente tem que colocar.
Então nós falamos já de 3 frases que a Bíblia não diz, tá? Deus ajuda quem cedo madruga. Não está escrito isso não, tá? A gente tem que ter esse cuidado para não cair na esparrela de dizer ou de não dizer o que a Bíblia não diz, né? Dizer o que a Bíblia não diz. Deixa eu ver aqui. Deu ruim aqui o negócio aqui. Vamos ver aqui que a gente consegue mudar aqui, porque eu quero ver os comentários dos irmãos, amém? Então vamos lá. Não estou conseguindo ver os comentários aqui. Acho que eu vou conseguir agora. Espera aí. Isso, agora foi. Vamos ver outra frase. Será que tem comentário aqui? Ainda não tem nenhum comentário. Mas tem pessoas assistindo, que eu estou vendo aqui. Tá? Tem gente assistindo aqui. Então vamos lá. Outra frase que as pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Olha que coisa. Essa aqui é a mais conhecida, eu acho. Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia isso. É muito importante que você observe. Isso não está na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas pessoas utilizam esse ditado popular, mas esta frase não está na Bíblia e nem tem fundamento bíblico. Deus escreve certo por linha torta? Não, eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que Deus escreve certo por linha certa. Ele não tem linha torta, tá ok? Não tem linha torta. O que a gente pode ver, que pode ser que pareça o que está escrito, tá? Porque algumas pessoas utilizam o versículo de Eclesiastes 7:13 como uma referência. Eclesiastes 7, versículo 13, o que ela diz? Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quer dizer, se Deus fez alguma coisa torta, ninguém pode endireitar. Não é isso que a Bíblia fala. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, não existe na Bíblia. Tá ok? Não existe na Bíblia isso. Agora, uma frase que foi citada por Jesus. Diferente do que está escrito. Por exemplo, tem gente que fala assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido. A frase quem com ferro fere, com ferro será ferido é popularmente conhecida e confundida com o que Jesus disse nos evangelhos. Por exemplo, de Mateus 26, versículo 52. O que Jesus falou aqui em Mateus 26, 52? 26, 52. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mas não está escrito quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não está escrito dessa maneira. Pode até que tenha alguma versão adaptada para isso, tá? Aí a gente não pode garantir que hoje em dia existem muitas adaptações para que as pessoas entendam o que a Bíblia quer dizer muitas vezes. Outra frase que é muito conhecida: o amor ao dinheiro é a raiz. Aliás, o dinheiro, eles falam, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Isso está em 1 Timóteo 6,10. Não é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz
de todos os males. Muito interessante isso aqui. Agora, olha outra frase aqui bacana, que a gente tem que... Isso aqui meu pai falava muito, e dizia que estava escrito na Bíblia. Ele falava essa frase: esforça-te que eu te ajudarei. Né? Ele falava assim, Deus disse, está escrito na Bíblia, esforça que eu te ajudarei. Também não está escrito assim na Bíblia. Atualmente essa frase tem ficado popular nas palestras de autoajuda e até mesmo em cultos. E ainda assim, a frase não se encontra na Bíblia e não é possível afirmar que tenha fundamento bíblico. Tá? Não está na Bíblia isso aqui. E não tem nenhum tipo de referência que possa ter ou fundamentar: esforça-te que eu te ajudarei. O que eu encontro na Bíblia é quando Deus falou para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Aí sim, ele falou isso. Tá? E aquela que eu falei de quem não vem pelo amor, vem pela dor. As pessoas também usam essa frase, mas não está na Bíblia e também não tem nenhum fundamento bíblico para a gente apoiar. Outra frase: diga-me com quem tu andas, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Também não está na Bíblia e muita gente fala isso. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem é. Mas apesar de ter algum alinhamento bíblico, a frase não está na Bíblia. O que a gente encontra é 1 Coríntios 15, 33, que diz: não se deixe enganar, as más conversações corrompem o bom costume. Assim está escrito, mas não diga-me com quem tu anda, eu te direi quem é. É uma frase até que tem uma certa relevância, né, bíblica, mas não está escrito na Bíblia dessa maneira. Tá? Então a gente tem que ter esse entendimento aí, ok? Então, continuando aqui, tá? Ter esse entendimento. Aqui, ó, 10ª frase: eu venci o mundo e vós vencereis. Não está escrito assim: eu venci o mundo e vós vencereis. Tá? Está escrito o seguinte, não está escrito assim: eu venci o mundo. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou: eu venci o mundo, mas ele não disse que vós vencereis, não disse isso. Está escrito em João 16, 33. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham vida, ou tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. O pedaço e vós vencereis não existe na Bíblia, ok? Não existe isso na Bíblia. 11º lugar: Jesus é o médico dos médicos. Não está escrito isso. Não tem nada na Bíblia escrito desta maneira. A única coisa que a gente encontra é em Lucas 4, 18 e 19, que diz: Jesus disse que veio para proclamar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Entendeu? Ele veio fazer isso, mas não está escrito que Jesus é o médico dos médicos. Outra coisa: quem dá aos pobres empresta a Deus. Tem fundamento? Tem, mas não está escrito na Bíblia. O que a gente pode encontrar é o que está escrito em Provérbios 19, 17, que diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Mas quem dá aos pobres empresta a Deus, não está na Bíblia. Amém? Então vamos lá. Número 13. Fazer o bem sem olhar a quem. Também não está na Bíblia. A gente vai ver coisa parecida em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não vos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimemos.
se não desanimarmos. Gálatas 6:9. 14º, é dando que se recebe. Tudo bem, é mais ou menos isso, mas não está escrito dessa maneira. Está escrito em Atos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando que das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tá? Agora, é dando que se recebe, não está assim, desse jeito. Ok? Outra frase, número 15. Olha que coisa interessante. Vai comentando aí, não sei se tem gente comentando, gente falando, gente entrando, mas vamos ver. Outra coisa que a gente tem que entender: venha a mim, venha como estás. Não está escrito isso. Venha como estás, não está escrito. O que a gente encontra na Bíblia é Mateus 11:28, que diz: venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não está escrito: venha como estás. Tá? O amor encobre uma multidão de pecado. Pode estar parecendo o que é isso, mas não é. Essa frase tem uma pequena distorção de uma das traduções do versículo de 1 Pedro 4:8. Vamos ver. Sobretudo, ama-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecado. Agora, na outra versão: acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. O que a gente tem que entender é o seguinte: porque se a pessoa falar o amor cobre multidão de pecado, quer dizer, então basta amar os outros e os meus pecados estão perdoados? Não é por aí. Tá? Tem mais coisa aí que envolve isso. 17º lugar, da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Não está escrito dessa maneira, está parecido. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá? Mas não está escrito da semente da mulher, não. Tá? Outra coisa: Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Não é Deus que cegou o entendimento dos incrédulos. É o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Não foi Deus, foi o Deus desse século, tá? Dessa era. 19. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Não está assim desse jeito. Tá? Tem outras formas, outra maneira que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6:19-20, que diz que ficarão de fora. Aí tem uma lista imensa de quem vai ficar de fora. Ok? Mente vazia, oficina do diabo. Algumas pessoas falam isso e dizem que está na Bíblia, mas não está na Bíblia dessa maneira. O que a gente pode ver na Bíblia é o 2 Tessalonicenses 3:11, que diz: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Mas não está escrito que mente vazia é oficina de Satanás. 21ª, a voz do povo é a voz de Deus. Não está na Bíblia isso. Pode esquecer. Olha que parecido. Deus perdoou nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. A gente vai encontrar isso de outra forma na Bíblia. De novo terás compaixão de nós,
pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E tem a última, eu acho que é a penúltima, diz: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é a palavra de Deus que se renova de manhã, cada manhã, mas é a misericórdia do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor, está em Lamentações 3, 22, 23, graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Mas não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã, é a misericórdia do Senhor. E 14º lugar, para a gente terminar: julgar as profecias e não os profetas. Não está escrito dessa maneira, mas está escrito em João, 1 João 4:1: amados, não creais em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado. É claro que a Bíblia dá respaldo a analisarmos as profecias, ok? É um pequeno podcast que nós fizemos para demonstrar para vocês o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Muita gente acaba dizendo que a Bíblia diz o que ela não diz e acaba pregando, ensinando dessa maneira. Deus abençoe tua vida, e estamos empenhados no evangelismo, estamos empenhados em fazer a obra do Senhor. Eu quero convidar você para fazer parte da minha equipe de evangelismo. Essa semana nós já estivemos no Hospital da Posse, e daqui para domingo nós vamos estar evangelizando aí em algum lugar do bairro aqui, para a glória do Senhor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E vamos lá. Deus abençoe poderosamente.